Bom, vou mostrar para vocês como inserir a Sanca. Nesse caso, eu vou inserir a família que já está pronta e disponibilizada aí na plataforma para vocês. Depois que inseriu, nós vamos voltar na ferramenta Parede Moldura, vamos duplicar para criar a moldura da Sanca. Então, simplesmente duplicar e escrever o nome. Feito isso, a gente escolhe o perfil que foi inserido e começamos a colocar. Não se preocupe com a altura, depois a gente pode ajustar isso facilmente. Durante o processo, quanto mais paredes, mais vai complicando, né, os cruzamentos. Pode ser que tenha alguns cantos que dê problemas, que pela junção dos grips vocês não consigam alterar. Aí, nesses casos extremos, a gente tem que mesmo deletar essa seção e inserir uma nova. Quando a parede é picada, também pode dar problema, então nesse caso eu deleto um pedaço, um segmento e puxo pelo grip esse segmento da parede, como eu mostrando aí, ó, deletei metade e puxei pelo grip a outra metade. Aí pode dar alguns probleminhas, né, como eu já falei. Nesse caso, por exemplo, do hall, ele não juntou no de vocês, pode ser que junte. Então vai depender do arquivo, da forma que vocês iniciaram, da direita para a esquerda, tudo isso influencia, né? Então, nesse caso, eu vou mostrar essa ferramenta que é o modificar, e você consegue ajustar a finalização de cada um, como está mostrando agora, tá vendo? Ele vira tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo dos valores. Eu estou mostrando agora para vocês entenderem um pouquinho. Lá na barra de opções, você tem lá o ângulo, né? O retornar, o corte reto ou retornar. Eu vou trabalhar com retornar. Nesse caso é negativo o valor, para ele virar para o sentido que eu quero, tá vendo? Só que tem que aí ajustar pelo grip e puxar até encontrar a outra parede. E depois aquela outra que é independente, eu ajusto pelo grip também para finalizar. Embora na vista do observador, na hora que jogar a câmera, mesmo um entrando no outro, vai aparecer um só, porque a gente aplica o material e não vai ver essa emenda, né? Como vocês viram no outro caso, ele ajustou automaticamente quando eu inseri o segmento, então isso pode acontecer também. Lembrando que quanto mais detalhadozinho for essa sanca, mais esses probleminhas vão acontecer. Agora, quanto mais simples for a sanca, o Revit entende também da melhor maneira. Ou colocar separado, independentes também, são maneiras aí de trabalhando. Quanto mais for complexo o projeto, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho para desenvolver. Eu estou mostrando uma das ferramentas, tá? Mais para frente a gente vai ver também que existe a possibilidade de inserir sancas por outras ferramentas, como modelagem no local, tá? Que também são opções que alguns modelistas optam. Então vai depender muito do tipo de projeto, do tipo de sanca, e aí você escolhe a ferramenta mais adequada para inserir o elemento. Isso também vale para o rodapé. A gente também consegue trabalhar rodapé por essa outra ferramenta. Então, estou mostrando agora nesse cantinho como que eu fiz esse ajuste, né, com a ferramenta da seleção do cantinho aí. E detalhe, gente, eu também uso essa ferramenta para colocar rufos e calhas. Só uma dica aí para vocês. E com isso a gente vai finalizando essa etapa da inserção das sancas. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é a inserção do forro. Tá? Para inserir o forro, eu sugiro que vocês façam um corte, que vocês estejam na vista de forro para poder inserir o forro. A gente tem duas maneiras de inserir o forro, né, que é o automático ou efetuar croquis. Para você efetuar o croquis, você tem que desenhar. Nesse caso, eu não consegui no automático, então eu vou desenhar. A sanca está atrapalhando a visualizar a parede, então eu vou ocultar a sanca para depois habilitá-la de novo. Então eu prefiro dar um HH, ocultar a sanca, e aí sim a gente volta para a ferramenta de forro e vai inserindo o forro.
A princípio, ele vai inserir o forro a uma certa altura, mas depois a gente ajusta. É importante trabalhar todo o perímetro da onde o forro vai ficar de forma correta. Essas linhas magentas, elas têm que se formarem de modo a constituir uma ilha perfeita, tá? Não pode ter linhas sobrepostas, não pode ter linhas que não se encontram, o ajuste tem que ser perfeito. Nesse pedaço, vocês podem contornar a cozinha ou fechar ali no hall mesmo. Utilizem a ferramenta Trim depois para fazer os ajustes finais, os alinhamentos, para ter certeza. Quando você finalizar e der um erro, você pode pôr em exibir e ele mostra para vocês onde que está o erro, qual é a linha que ou está sobreposta ou duplicada, né? Às vezes tem linha uma sobre a outra, então ele vai mostrando para vocês irem fazendo esses ajustes necessários. Depois que finalizar, o forro aparece. E aí, nesse momento, então, a gente pode ir para o corte. Se você não tiver um inserido, insira. 2 cliques na cabeça do corte e ele vai para a vista de corte. Ou vá ao corte pelo painel de navegação. Eu estou visualizando só se não tinha nada oculto. E agora eu vou para o corte. Então, agora a gente ajusta a altura do forro. Pode ser pelo painel de propriedades, né, ajustando de acordo com a altura que está a sanca, ou também utilizando a ferramenta de alinhamento, que dá também para fazer esse ajuste, o align, como eu vou mostrar agora na sequência. Aí ajustei errado, né? Ajustei pela face, então eu vou desfazer para poder visualizar a linha de topo da sanca e aí ajusto com o forro. E assim a gente inseriu tanto forro quanto sanca no nosso arquivo. Agora vocês podem ir trabalhando o restante do arquivo de acordo com o projeto de vocês. Mais para frente eu vou mostrar como inserir câmeras.